todo o processo de Jesus foi para quê? Foi para ativar o corpo de luz dele, e o corpo de luz ele é ativado quando a gente se torna esse supercondutor de energia divina. Quanto mais aumenta a tecnologia, mais as pessoas estão doentes. Só o fato de você introduzir remédios, né, remédios químicos, remédios assim que não interagem com a consciência, com as energias, você está, na verdade, subtraindo da pessoa a capacidade dela se autoanalisar, encontrar dentro dela as causas mais profundas e poder fazer o processo de cura. Como é que a gente vai conseguir ultrapassar esse momento? Se tornando super-humano. Ou seja, a gente deixando de dar a importância, o valor até financeiro que a gente dá, as capacidades que essas máquinas vão poder fazer, né? E passar a dar valor agora a todas as qualidades que são humanas. Nosso ser perfeito, ele já está aqui, presente nesse momento, ativado com essas 12 hélices. O que difere? A nossa consciência. Então, para você poder ativar ou tomar consciência delas, é expandir cada vez mais a tua consciência. Quanto mais você está alinhado com o amor, mais essa energia ela é reta, ela é coerente. E a máxima coerência é o laser, né? E aí a gente entra no estudo do Santo Sudário, que é a emissão de laser do corpo de uma forma paralela e que impregnou aquele tecido com aquela imagem. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista. Mais de 1000 convidados já passaram por aqui, mais de 15 anos de história. E hoje ela está aqui de volta, diretamente da Suíça, Meire Yamaguchi. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, Samuel. Estou muito contente de estar de volta aqui. Está ficando minha casa. Já sei a entrada, já sei tudo. Que beleza, muito Maravilha. bem. E você também se sinta em casa, deixe seus comentários, já vai fazer uma pergunta. Quem sabe na próxima vinda aqui da Meire ao Brasil, ela retorna e responde essas perguntas suas. Hoje o tema é tecnologia espiritual do futuro. Vou começar por aí, então. Qual é a sua visão sobre a tecnologia espiritual do futuro e como é que ela se diferencia da tecnologia que conhecemos hoje? Eu acho que a gente está numa transição muito, muito importante, porque está sendo introduzida a inteligência artificial, né? Então, isso vai. Ainda estamos assim num momento bem difícil de poder compreender tudo isso. Então, eu tenho pensado muito sobre a inteligência artificial e eu tive algumas experiências importantes, por exemplo, de entrar em contato com o que a gente chama de DIJAR, que é esse computador quântico universal, né, que o Lércio Fonseca ele fala como, colocou o nome de DIJAR. E eu já tive pelo menos 3 experiências onde que eu me vi fundida dentro dessa tecnologia. E realmente é um poder muito grande. Ele tem capacidade de compreender todas as informações do universo, não só do nosso, como de todos os outros, presente, passado e futuro, e faz os cálculos necessários para poder meio que coordenar o universo. Só que, quando eu estava lá, eu via assim, já desse lado, e via os nossos criadores, os nossos pais celestiais do outro. Esses pais celestiais não chegam a ser Deus, né? Deus ou a fonte criadora de todas as coisas. Eles eram seres que passaram por evoluções e tudo, e que estão tipo 1 bilhão de anos avançados a mais que a gente. Então imagina o poder que nós teremos, nós, dentro de 1 bilhão de anos, capacidade de criar universos. E eu vi assim que eles não eram controlados pelo DIJAR. Eles tinham uma parceria com esse DIJAR para poder manifestar e poder programar, né, a fim de como a gente utiliza o computador para poder multiplicar nosso poder de utilização, né, da realidade. Então eles também tinham isso. E também em hipnoses regressivas quânticas que eu faço, não só eu, como vários dos meus pacientes entraram em contato com essa energia também criadora. A gente se vê assim imergido dentro dessa inteligência profunda, onde que parece que a gente compreende todas as coisas, onde que tudo faz sentido. E também em muitas hipnoses, as pessoas elas foram no futuro e descreveram, por exemplo, nesse caso descreveram 3 futuros possíveis, é um pouco que a Dolores Cannon também encontrou, que o universo tem
que esse nosso futuro, nós temos 3 linhas principais de realidades futuras. Uma delas é um mundo depois de uma terceira guerra mundial, né, como diz o Albert Einstein, a segunda guerra será de bombas, a terceira será de bombas atômicas e a quarta será de pedras e paus, né. E é um pouco isso que a gente vê. Então essa possibilidade de um mundo do futuro que vai voltar porque ele vai ser completamente aniquilado, então as pessoas vão voltar a pedras e paus. Um segundo mundo totalmente tecnológico e nada espiritual, assim, onde que a mente e o raciocínio é o principal, né, prevalece. E um outro que é uma mistura, que seria o que mais chegaria perto do nosso paraíso, né, mas eles veem as pessoas vivendo em pequenas comunidades, cada uma especializada, e elas se interagindo entre elas através de tecnologias muito sutis, né, onde que as informações passavam de um para o outro e eles podiam, cada um com a sua especialidade, mas conviviam de uma maneira muito mais harmônica. Uhum. Ao falar desse computador, nesse computador Quântico, né, universal, de Jar. de Jar, como é que ele faz esse armazenamento e como é que ele lida, por exemplo, com energia amorosa? É o mesmo ou tem semelhança com o conceito de Akasha dos hindus? Sim, seria o Akasha, e eu achei, assim, em relação aos meus estudos, assim, todo pensamento, todo movimento, toda ação, ela cria essa modificação do campo energético, e é o que a gente diz de criação de formas, pensamentos. É um pouco mais complexo do que isso, mas bom, e a gente tem que pensar assim, que cada coisa que a gente pensa vai criar essas formas, pensamentos, e são elas que são armazenadas. Então a gente pode entrar em contato com essa memória universal seguindo o caminho das formas, pensamentos, né. Então você sente a forma pensamento, ela tem um componente emocional, tem um componente visual, tem um componente energético. Então você chegando nas suas emoções, você pode penetrar nelas e seguir através delas no caminho até você encontrar a forma pensamento original. Aí quando você encontra essa forma pensamento original, como é que ela se forma? Ela se forma através da crença limitante. Sempre quando você tem uma crença limitante, ou seja, uma crença onde que você não está alinhado totalmente com o pensamento divino, né, você não consegue ver aquela situação pelos olhos de Deus, você cristaliza, ou você desvia aquela energia e ela fica cristalizada. E ela fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, e aí que está a tal da memória, né, do Akasha, até que você possa transmutar ou você possa dissolver essa energia através do perdão e do amor. Uhum. Um dos grandes questionamentos que muitas pessoas têm em relação à atualidade é que quanto mais aumenta a tecnologia, também tem aumentado a grande quantidade de pessoas que ficam doentes. De que forma, né, que a medicina do futuro, baseada nesses processos aí, vamos dizer, mais espiritual, ou de que forma que se integrará, né, com a espiritualidade para uma cura mais integral? Eu acho interessante esse dado que você falou, porque eu nunca parei para pensar assim, que quanto mais aumenta a tecnologia, mais as pessoas estão doentes. Talvez, assim, eu pensando nisso, talvez a situação que esteja acontecendo é que a tecnologia está pegando, ah, ela está desviando a energia da cura, né, de uma certa maneira, porque toda doença, ela tem um sentido profundo para o espírito. Se você sequestra isso pelo intelecto, pelo raciocínio, pela tecnologia, você está tirando das pessoas o poder de autocura. Sem falar de tecnologia, só o fato de você introduzir remédios, né, remédios químicos, remédios assim que não interagem com a consciência, com as energias, você está, na verdade, subtraindo da pessoa a capacidade dela se autoanalisar, encontrar dentro dela as causas mais profundas e poder fazer o processo de cura, né. Então por isso talvez que as pessoas elas estejam cada vez, apesar de toda essa tecnologia, elas estão indo cada vez mais profundo, porque elas estão ficando totalmente dependentes dessa tecnologia e não fazem mais o processo. Eu sou professora de processos de autocura, né, no meu curso Avatares da Cura,
Justamente o que eu ensino às pessoas é analisarem a sua biografia, a sua história, ligar com os sintomas que elas estão tendo para poder compreender essa linguagem do corpo e poder então fazer o processo de cura. É sempre assim, a gente fica doente lá onde o amor ele não flui. Então, você me perguntou antes, né, em relação a Djar, em relação ao amor, o que eu senti ali, e é um pouco uma controvérsia com o Dr. Laércio, porque o Laércio ele diz que é super racional, que ele não liga assim para amor, para emoções e tudo. O que eu senti é que era uma inteligência tão profunda, mas que a base era o amor. E tudo isso, todo o programa do Djar, ele leva a pessoa para ela poder se confrontar com as suas cristalizações e poder fazer com que ela se alinhe com a energia divina, que é uma energia totalmente de amor. Então, a base do Djar, para mim, ele é o amor. E nessa questão de o amor, bom, o amor já é algo que realmente traz muitas dessas questões ligadas à autocura, né? Uhum. E você acredita também nas frequências específicas, como, por exemplo, a atuação da chama violeta, nessas transformações ou transmutações das formas pensamentos e essas energias densas, energias até coletivas que têm chegado nas pessoas? Então, no curso Avatares da Cura, por exemplo, né, eu ensino os processos de autocura e transmutação do karma. Né? E a transmutação do karma e os instrumentos, as ferramentas que a gente utiliza é o perdão, o amor e a chama violeta. Eu tenho contato com a chama violeta desde os 10 anos de idade, há 44 anos que eu faço a chama violeta. Eu já tive várias vezes contato direto com o Mestre Saint Germain. Realmente, o meu trabalho ele é baseado no poder da transmutação, né, da chama violeta. O que eu compreendi? A chama violeta é uma frequência que chegou no planeta nos últimos 50 anos, né, estava antes, mas que foi começar a ser utilizada agora, e é uma frequência que destrói as formas pensamentos. Ela transmuta as formas pensamentos. Então, justamente, ela chegou agora, nesse momento, porque o grande trabalho da humanidade é que cada ser humano possa tomar em responsabilidade todo o karma, todas as formas de pensamentos que ele criou, desde o início dos tempos até hoje, transmutar, para então poder passar para a quinta dimensão, porque na quinta dimensão não vai mais ter forma de pensamento. Não vai mais ter essa maneira da gente manipular a matéria através da cristalização e através da dor. Uhum. Como é que foi o seu contato? Conta alguma dessas suas experiências mais marcantes com Saint Germain. Eu tive 2, assim, que foi bem interessantes, mas uma meditação, né, eu desde os 10 anos, então, fazendo chama violeta, eu participava do grupo Ponte para a Liberdade, aqui, né, e era bonitinho, porque a gente tinha o grupinho ali das crianças que ficava fazendo chama rosa, né, a gente ficava fazendo processos de transmutação, fogo violeta vem agora, cerca. Então, assim, bem interessante. Então eu sempre meditei muito, e um dia, eu estava já com os meus 24 anos, talvez, e estava no meu quarto fazendo uma meditação, e eu vi, assim, nuvens, né, aquele campo de nuvens, assim, e eu vi o Mestre Saint Germain vindo. E eu reconheci ele na hora, eu disse assim: "Nossa, mas é o Mestre Saint Germain", olha, e eu olhava no rosto dele, assim, realmente ele parece com esses desenhos, não era totalmente parecido, mas parecia realmente, eu disse assim: "Nossa, mas parece mesmo". E aí eu podia ver a íris dele, eu: "Ah, meu Deus, eu posso ver a íris dele". Aí ele veio assim com a mão, né, e disse assim: "Ah, eu posso ver as linhas da mão". Ai meu Deus, não sei ler linha de mão, eu queria tanto poder ler linha de mão. Aí eu vi a mão dele vindo, e a mão dele pegou e fez assim, e eu entrei em estado de transe. E aí eu acordei só no dia seguinte. Mas isso eu achei interessante, primeiro, ele utilizou uma técnica de hipnose, né, de hipnose, rápida, assim, de indução rápida. E eu achei muito interessante isso. Depois eu tive uma outra experiência, não com o Mestre Saint Germain, mas em relação a seres extraterrestres, né, de alto, que também utilizam hipnose. Eles também utilizam hipnose. Eu achei muito estranho, assim, nossa, os mestres ascensionados e os seres extraterrestres utilizam a hipnose e utilizam também a ayahuasca, né. Como é que foi isso? Porque muitos deles estão ligados, eu não sei se você tem muita experiência com isso, mas, em muitos relatos, não só meus como de outras pessoas, eles veem extraterrestres e eles veem seres, ascensionados.
né. Na ayahuasca que eu fiz, eu fiz 3 vezes, mas, assim, a primeira foi muito forte, então eu vi, muitos extraterrestres, né, seres extraterrestres, assim, eu estava ali, eh no naquele estado tudo, e de repente eu vejo, assim, bem na minha frente, bem grande, Kuan-Yin. E estava Kuan-Yin com 2 mandarins chineses de um lado e mandarim chinês do outro, assim, médicos, aqueles antigões, né, e ele parecia feito, assim, de porcelana, marfim, uma cor parecia estátua de marfim, assim. E tinha, olha que interessante, tinha umas tigelas, assim, de cristais, sabe essas tigelas de cristais, com forma de lótus? E coloridas, e assim flutuando, desse tamanho, várias assim flutuando, cada uma com uma cor diferente, com formato diferente. E a Kuan-Yin ali, aí a Kuan-Yin pegou um dessas tigelas e começou a bem devagarzinho a levantar, levantar, quando chegou lá em cima desapareceu. Ela pegou a segunda, quando ela pegou a terceira, eu percebi, me veio assim uma mensagem falando assim, que ela estava consagrando os meus chakras. Aí que eu vi que cada lótus era uma cor diferente, era com formato diferente, de 2, de 4, de 7 pétalas, de 1000 pétalas. E aí eu disse assim: "Meu Deus, eu não tinha percebido isso". Assim, mas como é interessante, realmente essas imagens que a gente tem dos chakras, né, de flores de lótus, é real, mas foi tão real, porque eu não esperava por isso. E quando eu vi a Conisa, assim: "Ai, que a Coni está fazendo aqui?". Eu nunca fiz uma oração realmente para ela, nunca, sempre fui muito ligada a São Germain, a Jesus, né, a Hilarion, mas assim, mestra, Coni jamais. E e aí ela fez ela consagrou todas os cristais, e quando terminou, ela sumiu e ficou fazendo um arco-íris, assim, em volta de mim. Então, a ativação do corpo arco-íris. Foi muito interessante. O que eu compreendi, assim, eu trabalho muito, falo muito sobre o fim do karma, né, a Kuan Yin, ela é agora a regente do conselho kármico, né, então aí talvez esteja a nossa relação. Uhum. Pelo que eu entendo, você fez diversas, regressões e também diversos contatos ligados à hipnose aqui, É que eu né. sou hipnotista, Ah, né, eu já você fiz já mais de 1.500 hipnoses, então ah, eu conto as minhas experiências, as experiências dos outros. Eu mesma já fiz 8, eu tenho toda uma vida de experiências, assim, fora do corpo e tudo, né, então vamos pegar médica. nesse gancho, nessa possibilidade de experiências fora do corpo, quais as tecnologias interdimensionais que você acessou ou que você presenciou, né, Uhum. além dessas que você já falou que os próprios amparadores se utilizam de hipnose também disso, em que você, a experiência sua, esteve com contato, por exemplo, com túneis energéticos, portais ou naves espaciais, e Uhum. como é que foi esse processo também tecnológico espiritual, né? Não, existe bastante, eles usam, muitas pessoas, sempre quando eu faço hipnose, eu levo as pessoas também para o templo de cura, né, cada um vai no seu templo de cura, muitos vão, em naves espaciais, onde que eles se veem em macas, onde eles se veem às vezes em cavernas, verdes, e sempre com seres, pelo menos uns 2 ou 3 seres extraterrestres grandes, bem arcturianos, assim. E eles utilizam cristais ou então utilizam em posição de mão. Eu peço para que eles façam um scanner no corpo da pessoa, encontre alguma coisa, ligue a origem daquela situação, porque não serve só você curar por curar. Se você não for na fonte do que criou aquilo, simplesmente é algo temporário, né, a pessoa ela vai voltar. É tipo Jesus quando fala: "Vai e não peques mais", né. Então se o pessoal continua a fazer, não serviu de nada. E eles, quando eles encontram, então eles mostram ali, e eu peço, então agora faço, só observe o processo de cura. Olha, 90% das vezes é imposição de mão com emissão de energia, tá. Mas o que eles fazem? Eles estão manipulando o campo energético da pessoa, né. Uhum. Então eles manipulam os corpos, eles manipulam isso, e eles utilizam às vezes de cristal. Teve uma paciente que foi bem interessante, eles fizeram um transplante de coração nela. Ela tinha um problema cardíaco, né, ela ainda tem o problema cardíaco, mas a função cardíaca dela agora já é de normalidade, não é mais de cardiopata, né. Então é bem interessante isso. Assim, não dentro das hipnoses,
Mas, bom, primeiro que a hipnose, essa é uma tecnologia que vai durar ainda milhares e milhares de anos, porque é uma tecnologia de trabalho mental, né, de exploração e de poder sobre a mente. A mente é realmente a maior tecnologia que nós temos, né, nós temos um computador incrível que a gente está começando a compreender. Né? Então, essa tecnologia mental é que vai perdurar. Por isso que eu falo para as pessoas, meditem. Porque meditar é até utilizar a tecnologia das ondas mentais. Já vou voltar com essa questão ligada à experiência do corpo, sonhos e tudo mais. Mas antes eu quero que você falasse um pouquinho que vai ter um evento aqui em São Paulo e qual é o intuito, quem é que vai estar nesse evento? Então, eu quero chamar vocês realmente para participar desse evento, o evento Contact, que vai acontecer no dia 11 de outubro, das 9 às 17 horas, lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, no Hotel Leques, e é um evento maravilhoso. O que a gente vai fazer lá? Eu, o Toshio Rama e o Marcos Manaco, o Toshio Rama com as frequências do bem, o Marcos Manaco com o Manaki e eu com a hipnose regressiva quântica. Nós vamos criar esse campo energético para você poder contactar o teu ser superior. E ali você ter esse contato com o teu ser superior através da hipnose regressiva quântica, você, para compreender a tua origem, para entrar em contato com o teu guia espiritual, para ativar as energias de autocura de você mesmo, autoconhecimento e autocura. Então vai ser um evento maravilhoso. E eu digo realmente que o intuito principal de todo ser humano, agora, principalmente nesse momento, é se contactar com o seu ser superior. Porque é dali que vai vir todas as orientações. É ali que estão todos os conhecimentos. A gente pode ler livros lindos, maravilhosos, mas os livros eles só estão ali para despertar o conhecimento que a gente já tem dentro de nós. Né, para manifestar. E o ser superior é que é a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira vivência. E ali, então, dentro desse evento, a gente vai fazer um curto-circuito no teu ego para que ele fique de lado e você possa ter esse contato, você aprender a reconhecer esse contato com o ser superior. Então, não percam e vai valer muito a pena. É um sábado? É um sábado, das 9 às 17, e quem quiser aumentar ainda essa experiência, pode participar do workshop Iniciação comigo, na sexta-feira à noite e no domingo o dia inteiro. Que beleza, ó. Aqui na descrição você consegue encontrar também aqui as informações e clicar em direto para o evento, e também tem aqui esse Instagram aqui, que é o Instagram da Meire, que você também pode acessar, o Meire Yamaguchi aqui embaixo, passando aqui, eu estou vendo aqui na telinha, e aí você se informa com isso, né, com essas conexões. Por falar em hipnose, por falarmos anteriormente sobre sonhos, pensando na tecnologia do futuro, a tecnologia do futuro poderia gravar os nossos sonhos, nossas experiências fora do corpo, porque a maioria das reclamações que se tem hoje em dia é que parece que eu tive, mas eu não lembro, e eu não recordo, né? Todo mundo, a gente faz os congressos aqui de experiência fora do corpo e fala, mas eu não consigo lembrar. No futuro, tem tecnologia específica que pode ajudar nessas rememorações? Sim, claro, porque todas as coisas vão ficar gravadas, né? Então, hoje em dia já existe a nível espiritual essa tecnologia, onde que as pessoas eles têm como computadores que eles veem isso. Em vários livros, acredito até que do Chico Xavier foi colocado esse tipo de tecnologia. Não tenho certeza, mas assim, na verdade, é um pouco o que eu faço na hipnose regressiva quântica, porque na hipnose, o que é senão a gente explorar esse mundo dos sonhos? Os sonhos, quando a gente sonha, né, tem aquela monte de coisa, tudo, aí você acorda com aquela sensação, nossa, e se um coelhinho amarelo de bolinha rosa vem falar com você não vai falar assim, eu não vou falar com você, porque imagina ficar falando com um coelhinho, né? Você vai ficar ouvindo assim, aí você acorda, a primeira coisa que você faz, vai lá na internet, sonha com um coelhinho branco, um coelhinho rosa com bolinha amarela, o que quer dizer isso? Ele falou tal e tal coisa, o que quer dizer isso? Ou seja, a gente sabe que existe uma mensagem por detrás de cada uma dessas imagens que vem. Essas imagens, elas são mandadas pelo nosso ser superior de uma forma de comunicação. É exatamente esse processo que é a hipnose. E o positivo da hipnose é que você pode gravar. Não a hipnose regressiva quântica coletiva, mas quando eu faço individual, a gente grava todo o processo, né? Porque a pessoa realmente, ela faz a hipnose inteira, fica lá às vezes 3, 4 horas falando, ela acorda depois de 5, 10 minutos, ela não lembra quase nada.
né, do que aconteceu. Então, a gente grava todo o processo, aí depois de 1, 2 dias ela vai ouvir, assim, nossa, eu falei isso, eu nem lembro, né. Se você fosse indicar uma prática simples para a pessoa fazendo uma merchan até do workshop, quiser contato com esse ser superior para poder abrir os canais de percepção dos sonhos, uma prática que a pessoa pode fazer em casa. O que ela pode fazer é, antes de dormir, colocar tipo uma pergunta, né, que ela quer ver respondida, deixa no bloquinho do lado da cama e se programa então para ter isso. E a primeira coisa que ela faz quando ela acordar é não abrir o olho rapidamente, é lembrar da pergunta e vasculhar dentro das informações a resposta e escrever a primeira coisa que vier na mente sem pensar nada a respeito. Ó, A gente fala muito isso, sempre a primeira coisa que vier à tua mente, sem pensar nada a respeito, e não fique imaginando: "Ah, isso eu inventei, isso vem da minha cabeça", isso aí, quando você pensa assim, é o teu ego que já está interferindo, acabou, né, ele já faz a bagunça no parquinho e não tem mais jeito. tá chegando bastante em conteúdos, informações e descobertas ligadas principalmente a percepções e também ligado à questão de física quântica, né? Como que a descoberta, por exemplo, das supermatérias ou dos supercondutores, eles influenciam nessa questão ligada mais à transformação do corpo físico, e essa tecnologia que é nova poderia ter algum paralelo, por exemplo, no passado com Jesus e outros mestres? Claro, totalmente, porque todo o processo de Jesus foi para quê? Foi para ativar o corpo de luz dele, e o corpo de luz ele é ativado quando a gente se torna esse supercondutor de energia divina, e a energia ela passa totalmente, criando o que a gente chama de um evento horizonte, onde que não tem mais gravidade e que dá essa explosão de energia absurda, né, e que foi o caso que aconteceu com Jesus, e a explosão foi tão forte e assim, tão sem resistência, porque se houvesse o mínimo de resistência, o santo sudário ele deveria simplesmente desaparecer, porque ele é um tecido muito fino. Mas ali foi emitida uma quantidade enorme de luz, e não houve resistência, não houve fricção, não se criou calor, né. E ali é a fotografia do momento em que o corpo de Jesus entrou numa coerência tamanha, né, que é a coerência maior que a coerência do laser, e essa energia, ela quando percorreu o seu corpo, fez com que o corpo ele se desintegrasse. Só que o corpo de Jesus, ele é justamente o corpo ressurrecto de Jesus, ele não tem a mesma estrutura que o corpo físico. Então, o que aconteceu? O corpo físico dele, no momento da ressurreição, ele se desintegrou, não é que ele se desintegrou, as moléculas elas se relaxaram, né, e aí quando elas se relaxaram, ficaram meio que invisíveis, a gente pode dizer, e elas se reformataram numa nova conformação, que é a conformação do que a gente chama de supermatéria, né. E essa supermatéria, esse corpo ressurrecto, ele tem outras qualidades que o corpo físico não tinha, qualidade de bilocação. A gente sabe que Jesus ele conviveu ainda 40 dias com os seus discípulos, então ele comeu, ele foi tocado, ao mesmo tempo que ele também ele era em bilocação, ele entrava nos locais sem utilizar a porta, e ele ascensionou com esse corpo. Portanto, é um corpo de uma qualidade diferente, né, é o que eu chamaria de supermatéria. Tem diversas religiões, diversas pessoas, diversos grupos que ainda esperam o retorno dessa segunda vida. Eu vou fazer isso como paralelo e algo que você citou agora há pouco. Se você tem uma diferenciação de ressurreição e reencarnação, Uhum. e qual é a sua visão dessa perspectiva de uma espera da segunda vinda de um Cristo de Jesus? Dificinho, né, como é que a gente pode ter todas essas respostas, mas assim, ressurreição, esse processo onde a reencarnação, né, reencarnação é esse processo que você tem o zigoto ali, né, a célula, e aí você sabe que para poder ter a fusão sempre tem uma explosão elétrica, né, então
tem essa explosão de energia, que é o que vai ligar o espírito nesse corpo físico, e aí essa célula ela vai ser habitada pelo espírito, vai se desenvolver e tudo, e somos nós. E não tem lei que diga que isso não possa acontecer mais de uma vez, né? Porque é um processo que pode se repetir sempre naturalmente. E cada vez você vai se reencarnar num corpo físico diferente, com uma genética diferente, etc. e tal. Já a ressurreição é a transmutação, é você superar essa consonância material, essa terceira dimensão que a gente vive, essa estrutura molecular, né? Então, você entra dentro da estrutura molecular, na ressurreição você sublima essa estrutura molecular e você passa a viver justamente na supermatéria, que é uma consonação, é uma matéria que não tem esse processo biológico da morte, da decadência, né, da dissolução, tá? E é com esse corpo que você continua. Se vai haver uma segunda vinda, eu acredito que a vinda já aconteceu, né? As pessoas elas estão tendo contatos espirituais. Para mim, a segunda vinda de Jesus é mais um reencontro consigo mesmo, com a sua própria divindade, porque nós somos seres crísticos, né? Jesus tem o Jesus personagem e tem o Jesus energia crística, né? Agora, se vier, não sei, eu tenho vários casos em que as pessoas elas se reencontram com Jesus, que elas veem Jesus ele vindo realmente no meio até dos extraterrestres, ajudando na Terra no futuro. Mas eu não sei até que ponto isso são projeções, são metáforas, ou se é uma realidade. Eu acho que no final isso não tem tanta importância, né? Se Jesus ele pode vir aqui na Terra, e se você não reconhecer, se você não tiver a energia crística dentro de você, não serve de nada. Uhum. No início do programa você estava comentando que você teve várias experiências com inteligência artificial. De que maneira, então, a inteligência artificial ela pode conviver, coexistir harmoniosamente com a temática espiritual? É bem interessante, né? A inteligência artificial, tanto quanto a internet, né, com Google e tudo, é a manifestação do Akasha na Terra, né? Se a gente for perceber bem. Hoje em dia, toda a memória universal, toda a história da Terra, né, dos universos, eles estão manifestados ali na internet. Na ponta dos dedos, você tem acesso a todos esses conhecimentos, aos rituais sagrados antigos, né, coisas assim que foram perdidas. Através das hipnoses regressivas, você tem acesso à história desde a origem do universo. Então, o que está acontecendo é que essa inteligência artificial está manifestando isso, mas nosso ego ainda tem muita dificuldade de lidar com isso, e é extremamente perigoso esse momento que a gente está passando, porque pode ser que a gente acabe se deixando engolir por essa inteligência artificial, né, se submetendo à capacidade intelectual, mas não ao amor ou as qualidades humanas e super-humanas. Então, eu tenho uma outra reflexão que uma vez eu fiz, que eu fiquei pensando muito, que é no filme Contact, da Jodie Foster. Você já viu? Onde que eles perguntam para ela que pergunta ela iria fazer se ela encontrasse esses deuses que tinham mandado essa tecnologia para ela. Ela perguntou assim: como é que vocês conseguiram? Como é que vocês conseguiram ultrapassar esse momento? Né, sem se deixar dominar. E aí eu fiquei muito nessa pergunta: como é que a gente vai conseguir ultrapassar esse momento? E aí a resposta que me veio é: se tornando super-humano. Ou seja, a gente deixando de dar a importância, o valor até financeiro que a gente dá às capacidades que essas máquinas vão poder fazer, né? E passar a dar valor agora a todas as qualidades que são humanas. Quais são essas qualidades humanas? É o que a gente estuda tanto na psicologia positiva, né? São 32 capacidades ali, desde a bondade, da criatividade, da busca pelo belo, pela perfeição, e são tantas qualidades dos seres humanos que nós não valorizamos
né? Ela não está ainda encarnada como um valor até monetário, financeiro, na humanidade. E a noética, que é essa ciência que estuda as capacidades super-humanas, ela também, então ela estuda outras capacidades, como a telepatia, a telecinésia, os processos meditativos, os estados alterados de consciência e várias outras coisas. Então, a gente tem que, em um certo momento, remodelar todos esses valores que a gente dá para o mundo, tal como ele anda agora, onde que o valor financeiro vem do trabalho, onde que 99% das pessoas odeiam o trabalho que elas fazem, né? Não está realmente adequado ao crescimento da humanidade como assim. Então, nós como humanidades, a gente vai ter que se juntar a um certo momento, talvez agora, sabe? Para poder repensar todos os valores da humanidade, senão a gente não vai sobreviver. Super-humanos, né? Uma das coisas que você citou aqui em relação a ser super-humanos. Eu lembro de alguns livros, mas eu vou trazer uma outra conexão ligada a processos que você está trazendo aqui. Nós estamos em transformação, então, e a maioria das pesquisas vão falar que só tem 3 hélices. Tem 3? Hélices. Como é que a tecnologia pode auxiliar na ativação das 12 fitas? Não, 2 hélices, né? A gente tem 2 hélices. 12 fitas do DNA. Do DNA. Nessa transformação em super-humanos ou supra-humanos ou... Que as tecnologias vão, claro, através das frequências, né? São as frequências. Primeira coisa, expansão de consciência. Quando você começa a expandir a tua consciência, a viajar de uma maneira tranquila na 5ª dimensão, em outras dimensões entre as vidas, as dimensões também dos campos familiares, dos campos morfogenéticos, dos campos do karma pessoal, familiar, coletivo, essa ativação dessa consciência é que vai ativar esses campos que vão ativar essas hélices. Porque essas hélices, elas não aparecem para a gente porque elas estão ativadas a nível físico. Mas as outras hélices, elas não pertencem a esse campo físico. Elas pertencem a outros campos interdimensionais que, na verdade, elas já estão ativadas. Nosso ser perfeito, ele já está aqui, presente nesse momento, ativado com essas 12 hélices. O que difere? A nossa consciência. Então, para você poder ativar ou tomar consciência delas, é expandir cada vez mais a tua consciência. E esse é um no budismo, por exemplo, eles sabem que o desenvolvimento, a expansão de consciência, a profundidade, o desenvolvimento das capacidades meditativas e tudo, vão ativar naturalmente capacidades super-humanas, não é mesmo? Então, qual que é a diferença? É a consciência que você vai ter desses processos. Você pega uma pessoa como Marluz, por exemplo, que manifesta objetos, ele faz isso de uma maneira física, mas todos nós temos também essa capacidade, só que não está consciente para a gente e não está ativado nos nossos campos, né? Fiquei pensando novamente aqui no seu evento, que vai ser dia 11 de outubro, está fazendo um programa praticamente uma divulgação. Mas eu fiquei associando com 3 palavrinhas lá, porque o Toshi já esteve aqui, e ele é ligado muito a essa questão do som. E o Manaco é frequência, ligado à questão de frequência. E aí tá faltando uma outra palavrinha que é luz, né? Luz, som. Você é a luz, então, do evento? Eu queria, esse aqui ainda é o primeiro evento, mas eu penso realmente de criar experiências também visuais, né? Isso eu acho também importante. Mas eu acho que talvez a luzinha lá brilhando. Mas é justamente você unir, né? Na verdade, tudo já é dentro da frequência. Aí a frequência mais lenta, mais baixa, tudo que vai dar essa sensação, né? De físico, de ondas, de frio, de calor. Então, tudo na verdade é frequência. E o que é que são os biofótons? Os biofótons são fótons produzidos pelo corpo físico, através dos pensamentos, das emoções, né, através das intenções e através também de processos químicos no nosso corpo. E então, os biofótons, quando a gente estuda isso, são emissões de partículas de luz. Um biofóton, um fóton, né, sendo biológico ou não, a idade média de vida dele é de 1 bilhão de anos. Sendo que a nossa galáxia tem 14,6, a Terra tem 4,6 também, né? Milhões de vida.
milhões de anos. Então isso quer dizer que quando a gente cria um pensamento, a gente emite um biofóton com informação, né, com a informação dos nossos pensamentos, com uma impregnação das nossas emoções, e esse biofóton emitido dessa maneira é o que a gente chama de formas pensamentos. E, portanto, as formas pensamentos, elas são eternas, elas têm em média 1 bilhão de anos, elas estão aí, todas as que você já produziu, elas estão por aí, tá? Então, e quando a gente estuda a emissão dos biofótons, a gente vê, assim, emoções caóticas, eles vão emitir biofótons caóticos, então emoções de raiva, de dor e de desprezo, né. E emoções, quanto mais você está alinhado com o amor, mais essa energia ela é reta, ela é coerente, e a máxima coerência é o laser, né. E aí a gente entra no estudo do Santo Sudário, que é a emissão de laser do corpo de uma forma paralela, e que impregnou aquele tecido com aquela imagem. Se a pessoa está escutando aqui nossa entrevista, nosso bate-papo aqui no Consciência Próxima, e fala assim, não, agora eu quero ativar os meus excelentes biofótons. Ela consegue, através da ativação, chegar até o fim do karma, como é o título de um dos seus livros? Então deixa eu até mostrar aqui, ó, gente, ó, Fim do Karma, né, um dos meus livros, é um romance onde que mostra 3 processos de iluminação, seja através da religião, da espiritualidade, com o lama budista, através da ciência, com o estudo do Santo Sudário, uma pesquisadora do Santo Sudário, que através da ciência ela vai compreender muitos fatos, e através da experiência, como uma pessoa que tem câncer, e através do processo de autocura dela, ela também vai fazer. Qual que é o objetivo de todo o processo que a gente está aqui? A gente aprender o amor incondicional, né? O que é o amor incondicional? É essa energia de uma maneira mais coerente, quando você pensa e sente através dos olhos de Deus, né? E você está totalmente coerente. E aí os biofótons, que são todos caóticos, tudo, né? Como é que eles vão poder se alinhar? Através da autocura. Toda forma pensamento, todo karma, ele é resultado de feridas emocionais. As feridas emocionais são resultados de crenças limitantes. Crenças limitantes são resultados de ignorância da nossa alma. Então, o que é expansão de consciência se não aprender mais e integrar cada vez mais a consciência divina dentro de si, né? Então, todo o processo, ele é inicialmente numa abertura a essa consciência maior. Teve um momento que você estava falando sobre alguns seres, vamos dizer assim, seres estelares. O que você pode falar mais sobre esses seres? Quem são esses seres? Você tinha falado sobre os pleiadianos, alguma coisa assim, né? Essas conexões. Quem são esses seres e como que eles participam do processo criativo ou de criação aqui? E há quanto tempo? Não tanto quanto os biofótons, né, que é bilhões, né? Mas há quanto tempo tem essa interação com esses seres e quais seres estão mais atrelados ao processo evolutivo deste planeta? É bem complexo isso é todo uma coisa, mas assim, essa experiência que eu tive foi no momento, não vou contar toda a experiência, mas esse pedaço é importante. Eu entrei dentro de mim e eu fui levada, assim, numa imagem onde que eu via todas as reações químicas do meu corpo, todas as reações fisiológicas, e eram bilhões e bilhões de reações, assim, ao mesmo tempo acontecendo, mas ao mesmo tempo, uma sensação de que tudo estava correto. Aí de repente veio uma voz masculina, assim, forte dentro de mim e falou assim: "Não existe uma única reação química supérflua no teu corpo, tudo é perfeito". E eu vi que era tudo resultado dos meus pensamentos, da minha vivência, né, era como se fosse um espelho perfeito de tudo aquilo que eu era. E aí eles falaram assim: "Tudo é perfeito, não existe uma única reação química e fomos nós", falou nós, "fomos nós que te criamos dessa maneira. Se nós temos o poder de te criar dessa maneira, é porque temos poder absoluto sobre a matéria". Aí eu vi esses que seriam nossos pais celestiais, mas eu vi que eles estavam aqui, que a energia divina, o centro divino estava lá longe, que nem eles tinham chegado ainda lá, mas que eles eram bilhões de anos mais avançados que a gente. E o que é ser esses pais celestiais? Eu tive também uma outra experiência numa hipnose, onde que
a pessoa, ela se viu dentro de um laboratório, num outro planeta, e esse laboratório tinha um tubo de ensaio no meio, um círculo, assim, com vários tubos de ensaio, e de cada tubo de ensaio era de uma origem estelar diferente. E eles iam colocando pedacinhos, né, dentro desse tubo, para formar o código genético terreno, humano. Né? Então, nós somos resultado dessas tecnologias, não somos a primeira raça, não somos a primeira tentativa, e a tentativa deles é de criar seres que possam materializar, ou que possam encarnar a consciência divina nos seus níveis mais avançados. Né? Então, precisa de uma química, precisa de uma fisiologia muito, muito sutil, precisa desenvolver a consciência do ser humano, porque um pensamento cria 1.200 reações tóxicas no nosso corpo. Então, cada pensamento que a gente vai criando vai alterando a nossa configuração, química, genética, fisiológica, e isso vai bloqueando essa manifestação divina dentro de nós. E a gente, então, tem que chegar num ponto de curar todas as nossas feridas emocionais, alinhar nosso pensamento com o pensamento de Deus, se abrir a esse conhecimento universal, para permitir que o nosso corpo ele possa realmente incorporar 100% a energia divina. Né? E nós somos, na verdade, uma criação desses seres, de vários seres do planeta, então eles estão ali desde a nossa origem. O que difere, talvez, é o peso da influência de certos pais celestiais, né? Então, até agora, meio que nós ficamos sob influência, né, de certas características, talvez não tão divinas, não tão sobre a luz, mas agora não vai ser mais dada essa possibilidade, e é a nossa parte divina realmente que está tomando a conta, porque a nossa consciência era tão bruta que não tinha como a gente se conectar com essa parte mais divina. Uhum. A gente teve aqui diversos convidados, né, tratando esse assunto de conexões com seres extraterrestres, e a Gabi aqui, eu acho que ela já presenciou aqui dezenas de entrevistas, sempre está aqui fazendo a parte técnica ligada a esses processos, e alguns dos nossos convidados, inclusive, estavam comentando que essa presença extraterrestre era ele próprio, ou ela própria, eles próprios, e uma outra existência. E a minha pergunta para você era se você já teve experiências assim, semelhantes a esses meus convidados, em que reconheceu-se em vidas passadas e futuras, em corpos e aparências extraterrestres. Se encontra, compartilhe com a gente, e de que forma que essas experiências elas influenciam ou influenciaram você seguir o que você segue hoje, uma missão atual, algo assim. Eu vou até ver se encontro aqui uma imagem. Então, assim, sim, eu tenho várias experiências nesse sentido. Uma vez eu estava na Andrea Schuller, você conhece, né? Entrevistamos ela. Então, eu estava na casa da Andrea Schuller fazendo uma meditação, e de repente eu vi esse ser extraterrestre entrando dentro de mim, e ele ficava socando assim, sabe? Como se socava dentro de mim, já. E cada vez que se socava, saía lágrimas, não lágrimas, água. Eu fiquei toda banhada. E a Andrea, todo mundo ali desesperado, né? Tentando me ajudar. Eu acho que não vou achar aqui a imagem. Depois, se eu achar, eu posso te passar? Você não tem como colocar? E aí, eu só sei que elas estavam fazendo isso, e esse ser falava comigo. Ele explicava assim: eu sou o teu ser do futuro. Eu sou o teu ser do futuro. E aí eu vi assim que ele era bilhões de anos mais na frente, né? E ele estava naquele momento incorporando, talvez não ele inteiro, mas uma parte dele, sim, né? A consciência dele estava fazendo isso. E também muitas experiências onde às vezes a gente acha que o nosso guia espiritual e também é o nosso ser do futuro que vem assim ajudar. Né? Às vezes somos nós mesmos, adultos, que vamos ajudar a nossa criança ferida. Isso, inclusive, faz parte da terapia da cura da criança interior,
né? Quando você encontra aquela tua criança, que é a origem de toda essa dor, você encontra com ela, ela ainda está viva lá, as mesmas emoções estão ali, aquele fractal, ele ficou preso, né, como uma forma de pensamento, ficou preso ali. E aí, eu sempre falo assim, agora você, adulta, Meire, que está aqui, né, você vai voltar para lá, e eu vou dar essa criança para você, e você vai ser responsável por ela, pela cura dela. E aí aquela emoção, aquele trabalho, tudo, mas é você mesmo que resgata a si mesmo. Só você adulto resgata a tua criança interior. Então não tem diferença você fazer isso aqui agora para um ser que há 10.000 anos atrás, há 20.000 anos atrás, ou na frente. Porque esse momento que a gente está vivendo aqui, todo o resto é quântico. Né? Não existe presente, passado e futuro. Em termos de interatividade com esses seres, sendo esses que já estão por aí, encarnados de novo nesse planeta, e a tecnologia dos implantes, né? Como é que tem essa relação também da tecnologia dos implantes e se eles têm? Assim como tem esses seres positivos e negativos, se existem implantes positivos ou e negativos, né? Deixa eu só mostrar esse aqui, que é o ser que incorporou em mim. Vamos ver se a gente consegue captar aqui. Vê se consegue aqui, cadê? Porque uma das pessoas que estava lá no evento, a Maristela, ela fez o desenho, né? Olha aí. Era esse que você queria Era dizer? esse. Era esse que entrou dentro de mim. Que beleza. Então, realmente, um ser extraterrestre, né? Então, em relação aos implantes, sim, os implantes, eles existem. É uma tecnologia que é utilizada amplamente por várias, na verdade, cada civilização ele tem a sua tecnologia um pouco de implantes, né? Aí tem uns que se implantam no corpo físico, outros que se implantam no corpo astral, outros no corpo mental, tá? Então, e eles têm várias atividades. E aí, mesmo seres mais altos, né, eles também, eles colocam implantes, às vezes, de reconhecimento, de localização, de abertura também da consciência, porque imagina você encarnar nesse corpo tão denso, né, tão denso, então que a gente não tem mais acesso a lembranças, não tem mais acesso a nada, né, tá aquele disco virgem, assim, completamente perdido. Então, realmente, eles utilizam dessa tecnologia para poder te permear, seja no sonho, seja numa orientação, seja ajudando a criar emoções para poder te guiar aí nesse caminho, para poder criar sincronicidades, né? Então, existe todos esses implantes. Agora, de uma maneira negativa, existem outros tipos de implantes, onde que eles utilizam a criação, por exemplo, manipulam as nossas emoções, para que a gente possa criar emoções das quais eles se alimentam, porque são fluidos poderosos, que eles não são capazes de construir, porque eles não têm, muitas vezes, as glândulas endócrinas necessárias, né? Então, eles nos utilizam muito como instrumento. E existem também implantes de estudos tecnológicos, científicos, que eles fazem através de gerações e gerações para ver os processos de transmissão genética, de modificação genética, de melhoria ou desnaturação da raça, né? Então, existem realmente toda uma tecnologia, né? Uhum. Quando você fala assim que se utiliza de nós como sendo instrumentos, boa parte da pessoa vai associar bastante com aquela questão ligada a que nós somos meio que cobaias aqui nesse planeta e vamos se movimentando para lá e para cá de acordo com essas, com essas inspirações ou com esse controle, vamos dizer, desses seres. A minha pergunta aqui ligado é como é que fica a questão do livre-arbítrio e também o que é o projeto Terra. O que é o projeto Terra e em relação a esses processos? A gente tem um livre-arbítrio, né, de escolher de acordo com a nossa consciência. O problema é que o real livre-arbítrio, ele é mínimo, né, se não inexistente, porque a maioria das pessoas, elas vivem os programas que foram passados para elas vivem submetidas a esses programas de uma maneira inconsciente, mesmo o programa de comer, dormir, tudo isso são programas, né? Então, para mim é uma grande falácia, né? Eu acho que, e eu acho interessante, assim, quanto mais você também expande a tua consciência,
se for ver desse ponto de vista digital do livre-arbítrio, realmente não existe, porque você se torna submetido ao teu ser superior, né, e é ele que coordena todas as coisas, porque você simplesmente percebe que tudo isso aqui tem um sentido muito maior do que dar vazão ao teu ego, né, que quem quer ter esse livre-arbítrio de escolher e tudo, e que na verdade tem, e que acaba pagando também pelos seus atos, que é a criação do karma, né, são aqueles que não se submetem ao seu ser superior, tá? Quando você está completamente vivendo através das orientações do seu ser superior, você não cria mais karma. E também você não precisa disso de ficar escolhendo se é isso ou se é aquilo, né? Porque quando você escolhe dentro de uma capacidade muito limitada da tua mente. A mente humana, ela só pode ver 0,00005% da realidade. E a gente acha que com isso a gente tem controle absoluto, a gente tem que saber o que é o certo e o que é errado para nós, né? Quando você está ali num momento de uma escolha profunda, ali eu tenho meu livre-arbítrio, né? Quando você vai pela tua cabeça, realmente, pelos teus sentimentos, pela tua necessidade de busca pela tua cura emocional, pela tua defesa, tudo você está agindo pelo ego, você não está agindo pelo livre-arbítrio, né? Na verdade, para mim, livre-arbítrio é algo que não existe, desculpa ofender vocês, né? Mas, você tem o livre-arbítrio de escolher errado como você quiser, mas você tem que arcar depois com as consequências. Para você saber o que é realmente o certo, você vai encontrar a resposta mais perfeita se você seguir a tua intuição, né? Porque ela tem acesso a 100% das informações. Ela sabe que o caminho que você levar agora, para onde que ele vai chegar. Ela sabe todas as pessoas que estão no teu caminho, ela conhece a história de todo mundo e ela vai encontrar uma solução aí baseada no Djá, tá? Aquela solução perfeita para o caminho que a tua alma está escolhendo, né? Então, eu nem me preocupo assim quando eu tenho que escolher alguma coisa. O que eu faço? Eu entro em meditação e falo assim: Senhor, me dê a resposta. Eu quero encontrar. Eu acho que assim, tem um ponto onde que a gente tem uma escolha, que é escolher onde a gente quer chegar e em que situação como que a gente vai chegar lá, no sentido de você tem que decidir que no final eu quero encontrar com paz, com tranquilidade, eu quero encontrar uma paz, uma solução para esse conflito, e eu quero que isso e aí como? Eu quero que isso aconteça em paz, em tranquilidade, em 3 dias, e uma resposta clara, concisa, sem sombra de dúvida, aí você tem esse poder de escolha. Tá? Mas querer você escolher a solução e como as coisas vão acontecer, isso é um programa do teu ego e é um programa limitado. Vamos voltar a essa questão do Projeto Terra. Tem alguma relação Chico Xavier e o Conselho para uma Transição Planetária? Sim, claro. Isso aí foi bem interessante, foi uma hipnose que eu fiz com o Yannis Fanik. Eu não sei o sobrenome dele, é Yannis. E o Yannis, ele estava lá, ele entrou dentro de um corredor, como se fosse, eu vou pegar aqui o nome dele. E até interessante, porque ele também abriu agora um canal onde que ele fala sobre essa transição planetária, tá? Então deixa eu só pegar aqui. E aí o Yannis, que ele tem o nome de McFadden, Yannis McFadden. E eu estava fazendo uma hipnose nele e ele viu o canal dele é o canal Núcleo Ascensão, tá? Bem interessante, o Núcleo Ascensão. E ele estava vendo, assim, ele entrou por esse corredor e ele viu assim um encontro com muitas pessoas, eram centenas, milhares de pessoas ali, e ele disse assim: então eu tenho esse encontro, tem muita gente e tudo, e tem um conselho aqui, e ali na frente está o Chico Xavier, e esse conselho, ele está submetido ao Chico Xavier, e o Chico Xavier, ele está responsável pela reconstrução da nova Terra. Então, a energia da Kuan-Yin, por exemplo, é o conselho kármico, né, a prestação de contas. O Saint-Germain, ele está na transição planetária, e o Chico Xavier na reconstrução da nova Terra.
tá? São planos, né, são ações, assim, que estão acontecendo. E aí, eu disse assim: "Ah, tá bom, mas agora volta para esse conselho que eu quero compreender esse conselho, né, o que que é". Aí eles assim: "Esse conselho, eles têm todos os planos, então, para a reconstrução da nova terra, eles são submetidos à orientação do Chico Xavier, e eles são 5". Diz assim: "Como que eles são, né, quem são eles?". Assim, cada um era um ser extraterrestre diferente. E aí ele via, assim, círculos concêntricos, né, e à medida e todo e eram centenas, assim, de círculos concêntricos em volta desse conselho. E cada círculo tinha um nível de responsabilidade em cima desses projetos, mas 100% das pessoas estavam trabalhando em projetos, né. Então, assim, no futuro não é mais serviço para coisa manual, tudo isso vai ser substituído pela inteligência artificial. Mas é criação de projetos, criação de uma nova terra, cada um a seu nível vai estar imbuído de projetos. Pensando nesses seres que reencarnam por aqui, que a gente pode chamar de híbridos, né? Qual é a história ou o legado dos híbridos Uhum. na Terra e como é que eles estão? Eles estão mesmo adaptados para esse processo de transição planetária ou muitos deles estão esquecidos, adormecidos, vão ter que reencarnar de novo para lembrar? Ah, certamente. É bem interessante, eu já fiz hipnose em 3 híbridos. Foi bem interessante. Um deles, ele começou essa história porque ele perguntou assim: "Por que que eu tenho implante dos dentes tão ruins?", né. E aí a gente entrou dentro dessa questão e aí ele se viu, ele tinha uma história interessante, é que a mãe dele só ficou sabendo que estava grávida dele no 8º mês. Ela ficou sabendo 15 dias depois ele nasceu. E eu já vi vários casos disso. Eu vi caso de eu estava contando isso para uma amiga minha francesa, e ela falou assim e ela não tem nada de espiritualidade, diz assim: "Mary, eu acredito na tua história, porque aconteceu, lá no meu trabalho. A secretária saiu pra almoçar, e aí no almoço ela foi na ginecologista e ela voltou grávida de 7 meses com uma barrigão desse tamanho". Sabe, ninguém acreditou, ela saiu magra e voltou com um barrigão de grávida de 7 meses. Olha que loucura. E eu já vi outros casos assim. Nesse caso ele conta, né, assim, que a mãe dele só ficou sabendo, então ele se sentiu assim, tipo, desprezado, não reconhecido, né, na gravidez Uhum. dele. Aí a gente foi nesse negócio do dente, e aí eles assim, então, vai na origem disso. E ele viu, na verdade, o corpo dele sendo formado dentro de uma cápsula, numa nave espacial. E aí ele foi atrás, ele encontrou o pai, biológico dele, era um ser extraterrestre, e ele chorava, mas chorava, chorava do encontro com esse pai, assim, de uma coisa linda. E ele realmente não sentia muita ligação com a mãe dele, né, nem com o pai dele. Então, aí ali foi descoberto, na verdade, que ele era um híbrido, né, ele tinha sido pego, eu não sei se era o óvulo, eu achei uma coisa estranha, parece que tinha sido o espermatozoide do pai, que tinha sido ele tinha ligação com o pai, né, tinha um espermatozoide do pai. E, eu não sei se ali o pai híbrido dele era espermatozoide, mas eu imagino que não, né, deve ter sido um óvulo, mas, então ele era híbrido desses 2 seres, e a mãe, que ele não tinha ligação, foi utilizada como depositária, né, assim, no último segundo. Olha só que louca. Então, está acontecendo muito isso, são realmente, seres, assim, da nova terra, né, que uma hora eles vão se despertar. Eu acredito que o despertar também vai acontecer através das frequências, né, então todos esses flashes solares, tudo isso está frequenciando a Terra, e aí uma hora vai abrir a chave, né, desse despertar e muitos vão utilizar. Talvez muitas dessas crianças autistas é simplesmente que elas ainda não chegaram na frequência do despertar, né, mas quando elas se despertarem, elas vão ser capazes de muitas coisas que a gente não imagina. E os seres que residem ou trazem uma conexão de vivência intraterrena? Aham. Também tem os intraterrenos. Gente, o mundo é muito complexo, né. Ai, ai, eu já fui em várias terras, cidades intraterrenas. Eles estão aí já há muito tempo também,
eles desdenham um pouco os seres humanos, porque para eles nós somos totalmente primitivos, né, eles não se misturam aqui, porque olha o que fizeram com Jesus, né. Então eles dizem assim: "Ai meu Deus, deixa esses humanos ali". Agora aos poucos, né, eles têm um papel, claro, muito muito importante. Eu tive uma visão ano passado bem interessante, e lá eu estava na cidade de Luzerna, eu moro lá na Suíça, né, eu estava passeando em Luzerna e isso nunca me aconteceu, mas eu andando na cidade, de repente, comecei a entrar em estado alterado de consciência, assim, gente, e eu reconheci, quando eu percebi isso, reconheci que eu estava em estado como quando eu estou na hipnose. Aí eu sentei ali, eu estava do lado de uma mulher que também faz hipnose, então ela, na hora ela percebeu, ela começou a gravar, né, o que estava acontecendo, e eu vi uma nave espacial muito complexa, eu vi ela assim de baixo para cima, né, eu vi essa nave, e depois eu me vi assim tipo um palco, eu estava num palco e tinha centenas, milhares de pessoas ali na frente, e eu estava explicando para elas o que estava acontecendo, né, orientando. E depois eu achei interessante que eu vi 3 filas acontecendo. Uma fila, que eram as pessoas que iam ficar aqui na estratosfera terrestre e iam trabalhar na reconstrução da Terra, porque a Terra estava meio destruidinha, assim, né. Aí eles iam trabalhar na Terra, tinha uma parte que estava entrando dentro de uma nave espacial e estava sendo mandada para Marte, e aí eu fui acompanhar esse povo para ajudá-los na adaptação nesse novo planeta. Não sei se vai acontecer, mas quem sabe aconteça até a nível espiritual, astral, mas eu vi uma parte indo para as partes internas da Terra, né, e iam continuar ali os processos. Dizem que muitos dos mestres ascensionados vêm dali também. E você que nos acompanha, me diz aí, em qual fila você se encontraria? Você sente que deve para onde? Para que lado? É. Vai para a nave, construção, vai para o interterreno? Compartilha aqui embaixo, para onde para que fila você gostaria de ir, ou que você sente que você iria hoje, sentindo a sua frequência vibratória de conexão numa situação como essa, né? E pensando também na realidade que a gente vive por aqui, nessas possibilidades todas que a gente, materiais, né? Será que esses seres também extraterrestres não têm uma grande dificuldade de lidar com os boletos que não param de se multiplicar? E o que pode se Com fazer? certeza. Eu estava até falando assim para o mundo espiritual: "Pô, a gente está fazendo trabalho de vocês, aqui pelo menos dá os recursos necessários, né, para todo esse povo aí, que em vez deles trabalhar o que eles têm que trabalhar, tem que ficar brigando lutando, né, para poder sobreviver", eu acho bem desafiador mesmo. Mas eu acredito que isso serve também um pouco para aterrar as pessoas, sabe, para que elas sejam capacitadas a lidar com esse mundo material. Eu acho que vem um pouco mais por aí, né, são lições muito fortes, são lições que não tem como escapar, né. Uhum. Falou sobre a criança interior. A cura dessas feridas emocionais, elas também não poderia ser um passo interessante para um desbloqueio e para acessar essa abundância, essa prosperidade aí, Uhum. em todo sentido? Sim, sim. Eu tenho até uma formação chama prosperidade quântica, que é Prosperidade quântica. prosperidade quântica, que é justamente para poder, acessar todas essas crenças limitantes, acessar essas emoções, né, que foram criadas, que no final, tem uma frase do Wayne Dyer, que ele já morreu, mas ele falava assim: "Prosperidade não se cria, se sintoniza". Então, encontrar dentro de nós onde é que estão todos esses bloqueios, né, é raiva, é frustração, são crenças limitantes, então, pega uma lista, assim, de crenças limitantes em relação à abundância, por exemplo, e vê onde você tem programa que está ali ativado, né, então, nós temos vários programas ativados. É difícil ganhar dinheiro, eu não sei cuidar de dinheiro, dinheiro é sujo, não se pode cobrar pelo trabalho espiritual que é feito, né, então todas essas coisas acabam fazendo com que a pessoa ela mesma se boicote, né. Então eu só falei 4, mas tem centenas e centenas, e cada um deles a gente pode, encarar cada um deles, encontrar essa estrutura cristalizada e através da EFT ou através do Theta Healing, do Ho'oponopono, você poder reprogramar, né, tirar esses programas, porque
esses programas, muitas vezes, também foram criados pelo lado negativo, justamente para limitar a ação do lado positivo, né. Então, e como é que eles vão limitar? Através da manipulação da tua mente. Pegando até um gancho nessas situações que as pessoas vivem, que nós vivemos aqui nesse planeta, em sua opinião, o sofrimento ele é uma escolha ou ele é uma parte inevitável da experiência humana na matéria? O sofrimento é resultado da ignorância humana, né. Ah, e aí, por causa da nossa ignorância, a gente vai julgar as coisas que acontecem no mundo como algo que vai contra nós, e esse golpe que a gente sente contra nós é que cria as feridas emocionais. Então, o sofrimento, e ele vai continuar acontecendo até que um dia a gente desperte para essa nossa própria ignorância, que é a ignorância de que nós somos ignorantes da nossa divindade, tá. Existem 5 feridas emocionais principais, né, a ferida da traição, da injustiça, do abandono, do rejeição e da humilhação. Então a maioria das nossas dores, elas vêm de uma dessas feridas. E todas essas feridas são fruto da nossa ignorância, tá. E então, Jesus ele veio para mostrar que nós podemos ultrapassar todas essas feridas, porque ele sofreu na crucificação dele as 5 feridas. Ele foi traído por Judas, ele foi humilhado, né, ele foi açoitado e tudo, morreu, na cruz nu, né, então uma humilhação profunda. Ele foi injustiçado, porque ele foi trocado por Barrabás, e ele foi tanto açoitado quanto crucificado, que é uma injustiça, antes só se crucificava ou só se açoitava, e ele teve os 2, então é uma injustiça. Depois ele foi abandonado, quando ele diz: "Pai, por que me abandonaste?", ele se sentiu abandonado. E no final ele foi rejeitado pelos seus discípulos, que o rejeitaram 3 vezes. E apesar de tudo isso, o corpo dele se alinhou com a energia divina e transmutou o corpo. E então ali ele está mostrando todos os passos que nós, como ser humano, a gente tem que passar, né, e é superar cada uma dessas feridas. Hoje, você sente que está vivendo o seu propósito e qual é a importância, na sua opinião, de se viver uma vida com propósito? Sim, eu sempre senti que tinha um propósito, né, na minha vida, e eu sinto isso na vida de cada uma das pessoas, e o que eu estou fazendo agora é alinhada 100%, né, nesse caminho agora. As crianças já estão grandes, e eu estou separada, então eu estou realmente, seguindo esse caminho para cumprir o trabalho que eu tenho que cumprir. Uhum. E eu acho que é isso que dá sentido agora para minha vida, né. Eu não sei, eu acho que assim, todo mundo tem que viver como tem que ter um propósito. Quando a gente fala, por exemplo, de autoestima, um dos pilares para você ter uma boa autoestima, que é a opinião da tua capacidade, da opinião da tua capacitação de lidar com as coisas, um dos pilares é viver com propósito. Só que as pessoas ah elas às vezes estão meio perdidas, elas não sabem, né, qual que é o propósito da vida delas. E isso talvez seja por expectativas muito grandes, que a gente acha que tem que fazer tudo, mas todos nós temos, nesse momento, propósitos, mas talvez a curto, a médio, a longo prazo, mas temos propósito, e a gente tem que estar sempre ancorado com essa sensação de que cada passo, cada pessoa que você encontra, cada coisa que você faz, está acontecendo dentro de um plano divino maior. E que tudo isso está te levando até o processo de iluminação. Eu acho que o verdadeiro propósito é você estar ancorado dentro dessa energia. Como é que você vê a potência ou a frequência ou as energias, do poder, na verdade, o poder das afirmações, tipo: "Eu sou", Uhum.
ou decretos, né, ligados a processos de abundância, associados em alguns deles ao Saint-Germain, para uma vida melhor e mais fluida. As afirmações são é a verdade expressa, né, não de uma maneira dogmática, mas é o correto pensar, é o correto sentir, né. Então, quando você fala: "Eu sou", você não está falando: "Eu, Meire, eu sou isso, eu sou linda, eu sou linda, maravilhosa", não. O "eu sou" que está dentro de mim é que é abundância, o "eu sou" é que é o caminho, o "eu sou" é que é a verdade, o "eu sou" que está dentro de mim é que é a vida, né. Então quando você, faz essas afirmações, você está ensinando a tua mente consciente, que é a mente inferior, a pensar através do "eu sou". E à medida que você vai alinhando os seus pensamentos que são extremamente rebeldes, são extremamente presos pelo ego, você vai alinhando, alinhando, alinhando de uma maneira, assim, forçada, sabe, puxando, não cara, é aqui, é aqui, é aqui, e aí quando você chega nesse momento onde que você pensa e você consegue sentir a verdade do que você está falando, você alinha, tem a coerência cardíaca, e aí tudo que você afirma dentro desse sentimento correto, dentro do pensar correto, se manifesta, né. Então é uma tecnologia também. A tecnologia das afirmações, Uhum, conexões, né? A gente falou, né, em momentos atrás sobre as formas de pensamento, sobre os registros da caixa, as conexões todas. Isso voltando muito mais para a nossa individualidade, interações mentais e conscienciais. E quando a gente fala, por exemplo, das formas de pensamentos que nós também que criamos, né, mas em volta do planeta, uhum. como é que a gente vê essa atuação e como é que está a energia hoje, né, do planeta em si e a nossa responsabilidade em relação a essa energia que envolve, assim, uma crosta de energia do planeta? Então a gente tem as nossas, formas pensamentos que a gente mesmo cria, cada pensamento, por exemplo, de raiva, de ódio, que você cria, isso ajunta no teu campo, mas também ajunta no campo morfogenético coletivo, né. Então existem bolsões de formas pensamentos de raiva, bolsões de formas pensamentos de medo, bolsões de formas pensamentos positivos também. E, esses seres, às vezes humanos, mas também extraterrestres, eles se alimentam dessas formas pensamentos para criar guerras, para criar conflitos, e eles manipulam a mente humana de uma forma, assim, muito muito interessante, que é o ser humano, né, ou a humanidade, ela está presa numa hipnose coletiva, né. Então, como é que eles criam essa hipnose? Através dos jogos, através do sexo, através da alimentação, das compulsões, tudo quanto é compulsão, quanto é vício, todo mundo tem, né, todo mundo tem compulsão por alguma coisa, tem vício perde horas e horas, às vezes, num joguinho, perde horas e horas na frente da televisão, ou vendo coisas, assim, que não são realmente do seu interesse. Isso aí, o que que é? Você está ali numa coisa totalmente infrutífera, que não faz nada, e eles estão utilizando, eles estão sugando as produções mentais, as produções emocionais que você tem, por exemplo, com a comida, com jogos, não sei o quê, você vai, né, criando essas produções que são essas formas pensamentos e que só vai ajuntando nessas energias. E então, o que a gente vê é que o mundo inteiro ele está, o que o mundo, os seres galácticos, eles me mostraram, é que a Terra ela está envolta numa camada tão grossa, tão densa dessas formas pensamentos, que é que nem piche. Parece que a Terra está envolta de uma camada de piche. E que ela é essa camada que está evitando que a luz ela possa penetrar realmente na Terra, né. Esses flashes solares, eles quebram, assim, muitas vezes essa camada, né. E a consciência do ser humano também, a gente pode trabalhar de pegar pelo menos a tua produção desde o início dos tempos até hoje, você se tornar responsável e colaborar. No momento que você transmuta isso, você está diminuindo nessa camada, né. E no Avatares da Cura, nesse curso que eu dou, eu ensino a pessoa a tratar com a forma pensamento pessoal, depois a forma pensamento ou o karma, familiar e depois o karma coletivo.
E aí a gente também, sabendo como lidar com isso, você pode multiplicar esse processo de transmutação, se tornar um verdadeiro foco de cura. Bom, você mostrou o livro Fim do Karma e também tem outro livro ali aqui para se mostrar. Você pode mostrar ele novamente? Oi, gente. Então, tem o Fim do Karma, né, que é um romance. É um romance bem legal, porque eu levo as pessoas para o Nepal, para o Himalaia, para Zurique, para Paris, né? E esse aqui é o GPS espiritual, Guia do Usuário Intuitivo, que é justamente para ensinar as pessoas, através de exemplos práticos e de exercícios, a se conectar com a sua intuição, né? Se conectar com o seu ser superior e passar a escutar essas mensagens que vêm da tua alma e que te guiam de uma maneira muito segura em todos os lugares. Muito bem, mais uma vez, dia 11 de outubro, daqui a pouquinho. Dia 11 de outubro, evento Contact. Vocês podem ver as informações aqui e também no meu Instagram. E não percam, porque é realmente uma oportunidade maravilhosa de poder estar nesse campo energético, nessa abertura e conectar com o teu ser superior. Maravilha, quero super agradecer vocês que nos acompanharam até aqui nessa entrevista. Aqui abaixo é também, além dessas informações todas do evento, desse evento, também da nossa convidada, rede social, também tem um link para você entrar no Clube Consciência, que é no WhatsApp, onde você recebe lá diversos avisos, informações, atividades que são realizadas, manifestos. Inclusive, provavelmente o Iago, a Gabi, o Lucas, ou a Elisângela vão postar lá também, que vai ter esse evento aí no dia 11 de outubro, aqui em São Paulo, na Liberdade, para você ficar mais liberto das amarras e ter um maior contato, né? Claro. Consigo mesmo. Por falar nisso, ela tinha citado do filme Contato, que é baseado no livro do Contato, do Carl Sagan, que é fantástico. Pra você ter uma ideia, assistia todos aqueles episódios, eu sou fã, assim, do trabalho dele. Cosmos. Isso mesmo, tem até o livro ali atrás, tá vendo? O livro lá, capa dura, Cosmos, ali, do Carl Sagan, tem todos os livros dele. Realmente um trabalho fantástico, então é algo que tem a ver com esse GPS espiritual e de você realmente se contatar com seus princípios mais elevados. Então, tem aí todas as informações. E lá no Clube Consciência, você tem recebendo avisos, mensagens, informações, conteúdos exclusivos aí para vocês, é gratuito, você entra lá, se inscreve para estar sintonizado, acompanhando junto com Consciência Próspera, tá bom? Agradeço muitíssimo mais uma vez, Meire, por estar aqui com a gente nesse novo estúdio. Acho que já tinha gravado aqui nesse novo estúdio. Então já tinha, porque no outro já tinha gravado também, agora nesse novo estúdio. Então, como ela mesmo falou no início do programa, já é de casa, já sabe o caminho, já sabe onde é. Ela está quase colocando uma rede aqui para... uma rede para ficar balançando. Não, uma tenda. Uma tenda aqui, daqui a pouco uma tenda aqui em casa. Super agradeço, eu pedi para deixar então uma mensagem de encerramento antes da gente subir aqui a nossa vinheta. Eu é que agradeço essa oportunidade maravilhosa, também a oportunidade de estar com o seu público, e saiba que o teu ser superior está aí, ao teu ladinho, para você se contactar e nunca mais estar sozinho.